Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao módulo bônus Temperamento Transformado. E essa é a aula 2. E nesta aula eu vou falar sobre o primeiro temperamento. Qual? O sanguíneo. E aí? Será? Será que esse é o seu temperamento? Você fez o teste, né? Você foi lá, clicou no link, fez o teste e aí, saiu? Lembrando que nós somos uma combinação de temperamentos, ok? Então, existe sempre um predominante. Então, a pessoa ela pode ser sanguínea como predominância. Sanguínea é calorosa, animada, viva, de fácil convivência, é receptiva por natureza. A pessoa sanguínea ela é mais emocional do que racional. A sanguínea ela é considerada uma super extrovertida. No momento em que ela entra em uma sala, em qualquer lugar, ela tende a elevar o ânimo de todos os presentes, né? Por meio de sua conversa exuberante. A sanguínea, ela é uma contadora de histórias. Ela nos faz reviver a história contada. Para uma sanguínea, nunca falta amigos. Ela sente, né, genuinamente as alegrias, as tristezas dos outros. Sabe aquela pessoa empática? Então, é a sanguínea. A sanguínea, ela consegue se colocar no lugar do outro com muita facilidade. Ela tem facilidade em fazer as pessoas se sentirem importantes, né? Como se a pessoa fosse, né, uma amiga muito, muito, muito especial. E é, pelo menos enquanto estiverem juntas. Quem na Bíblia é considerado um sanguíneo? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, né, quando a gente lê, né, nas escrituras, a gente consegue ver claramente em várias passagens bíblicas, né, quando ele realmente se manifesta, quando, né, o temperamento de Pedro, ele é se manifestado, né, mas ele foi sendo transformado. É possível transformar o nosso temperamento? Sim, é possível, né? Por quê? Porque nas passagens da Bíblia a gente percebe o quanto Pedro ele foi transformado. Você já reparou, né? Quantos questionamentos sempre Pedro ele falava primeiro, né? Pedro ele era chamado de Simão Pedro, né? Ele sempre era aquele assim, de todos ele era o que mais falava, né? O Pedro. E com o tempo ele foi, né? Dominando essa habilidade dele, né? Uma pessoa sanguínea, ela é uma pessoa ótima em falar em público, né? Por quê? Porque ela consegue dominar, ela consegue chamar a atenção das pessoas com muita facilidade, ela consegue fazer amizade, né, de uma forma muito espontânea, né? Ninguém aprecia mais a vida do que um sanguíneo, né? E eu posso dizer com convicção que ele é a alma da festa, né? Uma pessoa sanguínea mas de novo, uma festa sem um sanguíneo, né? O quanto é quieto, parado, pacato, né? O sanguíneo geralmente ele é aquela pessoa que fica assoviando, que fica cantando com frequência. Uma pessoa sanguínea é extremamente otimista, sempre pensa no lado bom das coisas, é sempre positiva com relação a tudo. Uma pessoa sanguínea sente-se facilmente inspirada, né, a engajar-se em novos planos, em novos projetos, né? O seu entusiasmo é sem limites e com frequência arrasta outras pessoas consigo, né, com ele. Se o projeto de ontem falhou, ele confia que o de hoje terá sucesso. A sua espontaneidade, né, de cumprimentar as pessoas, ela se baseia, né, no seu amor genuíno pelas pessoas. Ele sempre aprecia estar com os outros, ele compartilha as suas alegrias, ele compartilha as suas tristezas, porque ele gosta de conversar muito, né? Ele sempre sabe aquela pessoa que sempre está conversando muito? É o sanguíneo. Gosta de fazer novos amigos. Ninguém causa, né, à primeira vista uma melhor impressão que um sanguíneo. E uma das virtudes de um sanguíneo é ter um coração terno e compassivo. Ele responde genuinamente às necessidades dos outros. E muitas vezes a sinceridade de um sanguíneo acaba sendo mal entendida ou mesmo mal interpretada pelas outras pessoas, acabando cometendo o quê? Um sincericídio. Porém, ninguém ama, né? Ou esquece com mais facilidade os outros do que um sanguíneo.
O mundo, o mundo ele é mais divertido por causa dos sanguíneos. O que seria de uma festa de um mundo, né, sem um sanguíneo? Tudo que eu disse até agora foram pontos fortes de uma pessoa sanguínea. É muito bom, não é? Todo mundo adoraria ser uma sanguínea, não gostaria? Às vezes eu converso com as pessoas gostam, acham o temperamento sanguíneo extremamente muito bom, ele é muito desejado. Mas, como eu te disse, né, nós não escolhemos o nosso temperamento, nós nascemos com ele. Agora, nós podemos transformá-los. Né? E você pode me perguntar, mas como? Como assim, Carla? Transformar o temperamento. E às vezes a gente olha para um sanguíneo e fala, não, mas o sanguíneo ele é tão legal. Por quê? Né? Porque você não falou que todo mundo deseja ser um sanguíneo? Sim, todas as pessoas desejam ser um sanguíneo, mas da mesma forma que tem pontos positivos, também tem pontos negativos. Também precisa, né, tem pontos de melhorias. E aí? Né? Você está preparada para a gente poder ver os lados negativos de um sanguíneo? Então, geralmente um sanguíneo possui pouca força de vontade. Por quê? Porque ele tem a tendência a ser indisciplinado. E essa falta de disciplina é a maior fraqueza de um sanguíneo. Por quê? Porque ele tem tendência a começar várias atividades ao mesmo tempo. E aí, no final, ele acaba não concluindo nada, mesmo ele sendo positivo, né? Não, eu vou conseguir, vai dar certo, mas ele começa muita coisa e acaba não concluindo. Ele tem dificuldade em administrar suas emoções. Você lembra que eu falei que ele é mais emocional do que racional? Então ele tem dificuldade em ter um equilíbrio emocional. A vantagem do sanguíneo é que, pelo menos, ele consegue expressar as suas emoções com facilidade. Por exemplo, se ele está triste, ele está triste. Se está alegre, está alegre. Então, uma pessoa sanguínea é uma pessoa muito transparente. Uma pessoa sanguínea raramente planeja as coisas e isso acaba sendo um problema, né? É meio como aquela música, né? Deixa a vida me levar. Então ele acaba levando as coisas muito né, com a barriga. Por quê? Porque ele é muito da festa, muito festeiro, muito animado. Qualquer pessoa que chega e chama ele para fazer alguma coisa, ele topa, ele tá dentro, né? Então, isso acaba sendo um princípio, né? E acaba sendo prejudicial, né? Então, uma pessoa sanguínea também é uma pessoa muito preocupada com a aparência, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de cor, né? Porque ele gosta de se destacar. Ele gosta de usar roupas, acessórios, gosta de fazer muitos procedimentos estéticos, né? Ele gosta muito disso, né? E aí, por quê? Porque ele não gosta de passar desapercebido, ele gosta de chamar atenção. Então, quando uma pessoa sanguínea, ela consegue perceber as fraquezas e começa a trabalhar nelas, consequentemente, o temperamento dela é transformado, e é transformado positivamente. Ele acaba se tornando uma pessoa realizada. Ele acaba conseguindo cumprir o seu propósito. Isso é muito bom. E aí? Você se identificou com o temperamento sanguíneo? Eu gostaria que você pudesse me mandar um comentário, né? O que você achou? Na próxima aula, nós falaremos sobre o temperamento colérico. E aí? Será que o colérico é o seu temperamento? Até a próxima aula.